Pronunciamento no Congresso Nacional, a deputada federal Caroline de Toni, aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, advertiu para como ardis e artimanhas de Lula e de membros de seu governo estão implicando maior risco de inflação, endividamento público, falta de credibilidade para com investidores nacionais e internacionais, desconfiança e até chacota internacional em razão da escolha de Haddad como ministro da Fazenda. Dessa maneira, a parlamentar salientou: Haddad, para ser o ministro da Fazenda, que falou publicamente que só teve 2 meses de estudo de economia. Isso foi alvo de chacota nacional e internacional, fazendo o Brasil se envergonhar de ter um ministro da Fazenda que nem sabe o que está falando. Na sequência, houve ataques à autonomia do Banco Central, que também comoveu e mexeu com o mercado. Como consequência, tivemos a queda da Bolsa e o aumento do dólar. Neste contexto, a congressista retrucou Lula. Lula é muito ardil nas suas palavras. Ele substitui o gasto em educação, por exemplo, por investimento, demonstrando exatamente o seu raso conhecimento em economia. A verdade, presidente, é que estamos diante de um cenário desastroso para o Brasil. Se seguirmos nessa toada, nesse descaso com a economia de mercado, vamos acabar amargando cada vez mais inflação, cada vez mais desvalorização da nossa moeda, tal como os argentinos que chegaram agora com o governo comunista a 102% de inflação e 43% de desemprego. Nesta toada, ela assestou como é desenhado um cenário de desastre em função da demagogia e da falta de respeito às leis e aos princípios basilares da economia de mercado. As invasões de propriedades e as novas demarcações de terras indígenas, sabemos que menos de 1 milhão de índios já detêm quase 14% do território nacional, são um cenário que gera insegurança jurídica, insegurança para os investidores, com o custo Brasil aumentando cada vez mais, a ameaça do retorno da contribuição sindical, o enrijecimento das leis trabalhistas. Tudo isso vai culminar num desastre econômico para o nosso país. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, cidadãos estão sendo presos em massa e tendo seus bens confiscados ao arbítrio de ministros de cortes superiores. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 20 meses de nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, presidente. Presidente, saiu uma pesquisa agora do mercado financeiro, revelando a todos nós que quase 100% dos investidores financeiros não confiam no atual desgoverno do presidente Lula, desconfiam do atual desgoverno. E não é para menos. Desde antes de assumir,
o ex-presidente Lula já tinha mobilizado a sua base para, primeiramente, aprovar a PEC da gastança. Na prática, foi o fim do teto de gastos e foi um rombo fiscal que será sentido esse ano no importe de 140 bilhões de reais de extrateto, que a gente não sabe aonde ele vai aplicar esse dinheiro e que a gente não sabe de onde vai vir esse dinheiro. Vai ser um endividamento público, denotando a falta de responsabilidade fiscal desse governo. É um verdadeiro cheque em branco que será pago pelo cidadão brasileiro. Num segundo momento, gerando ainda mais essa desconfiança do mercado financeiro, Lula nomeou, então, para ser o ministro da Fazenda, o Haddad, que falou publicamente que só teve 2 meses de estudo de economia, o que foi alvo de uma chacota nacional e internacional, fazendo envergonhar o Brasil ter um ministro da Fazenda que nem sabe do que está falando. Na sequência, tivemos ataques à autonomia do Banco Central, que também comoveu e mexeu com o mercado, na qual tivemos como consequência a queda da Bolsa e o aumento do dólar. O Lula, ele é muito ardil nas suas palavras. Ele substitui o gasto em educação, por exemplo, por investimento, dando a impressão de que, exatamente demonstrando seu raso conhecimento em economia. E a verdade é que, presidente, estamos diante de um cenário desastroso para o Brasil, na qual vamos acabar seguindo, se a gente seguir nessa toada, nesse descaso para com a economia de mercado, nós vamos acabar amargando cada vez mais inflação, cada vez mais desvalorização da nossa moeda, tal como os argentinos que chegaram agora com o governo comunista, com 102% de inflação e 43% de desemprego. O resultado prático desse descaso com a economia, desse desrespeito à economia de mercado, a gente vai ver. O cidadão vai sentir aonde? Feijão e arroz mais caro, a perda do seu emprego e vai postergar, sim, o sonho daquela falácia que o Lula falou da cervejinha e da picanha no final de semana. Então, presidente, o que a gente quer demonstrar aqui é que não só isso, mas as invasões das propriedades, as novas demarcações de terra indígena, sabendo que temos menos de 1 milhão de índios que já detêm 14% do território nacional, tudo isso é um cenário que gera insegurança jurídica, insegurança para os investidores, o custo Brasil aumentando cada vez mais, a ameaça do retorno da contribuição sindical, o enrijecimento das leis trabalhistas. E tudo isso, presidente, vai culminar num desastre. Tudo isso, presidente, vai culminar num desastre econômico para o nosso país. E é por isso, essa desvalorização do nosso agro, desprestigiando a propriedade, desvalorizando um setor que emprega 10% dos nossos trabalhadores e gera 8% do nosso PIB, é porque nós temos que dizer em alta voz, fora desgoverno do Lula, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Temos que retomar isso aí, deputado Jordi, da oposição, porque não é porque ele foi descondenado que ele não... Assim que o deputado falar, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, tem aqui uma denúncia que é gravíssima, gravíssima sobre os ocorridos no dia 8 de janeiro, envolvendo o senhor ministro Alexandre de Moraes, o delegado de Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que pediram, ele pediu e Moraes determinou a prisão de Anderson Torres e do coronel Fábio Augusto Vieira. Por que é uma denúncia gravíssima, senhor presidente? Deputado Lafayette, Vossa Excelência que tem experiência. O delegado de Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, pede a prisão de Anderson Gustavo Torres e o comandante da PM, Fábio Augusto Vieira, assinada digitalmente dia 8 de janeiro, às 23h22. Alexandre de Moraes assina, ainda no dia 8 de janeiro, uma decisão de 9 laudas! 9 laudas! Determinando a prisão de Anderson Gustavo Torres e Fábio Augusto Vieira. Seriam apenas 38 minutos até o fim daquele dia. Não é humanamente possível 9 laudas bem embasadas serem redigidas
em tão pouco tempo. É da experiência de qualquer policial federal e de qualquer membro do judiciário saber, inclusive lendo-se a decisão de Alexandre de Moraes, um copia e cola de outras decisões, vê-se que a parte em que é mencionada a necessidade da prisão sequer encaixa no resto do texto, esperando-se que ali colocasse, deputado Deltan Dallagnol. Parece que é o seguinte: Alexandre de Moraes diz para o delegado: eu quero prender esse, escreve e manda logo. Eu imagino o pessoal lá no Supremo Tribunal Federal, os assessores do ministro dizendo: delegado, manda logo, nós temos aqui, nós temos que mandar prender, o ministro está mandando prender. Isso é um absurdo, isso não existe no Estado de Direito, isso não existe numa democracia. Ministro Alexandre de Moraes abusando do poder mais uma vez, e não importa se é Anderson Torres, quem seja. Aliás, senhor presidente, por que será que o delegado de Polícia Federal, André Augusto Passos Rodrigues, não pediu a prisão de Flávio Dino também? Ele fala aqui dos atos preparatórios e diz que se estava sabendo, deputado general Girão, que ia acontecer a invasão, mas não menciona o GSI, não menciona os mais de 40 ofícios recebidos no governo federal, provenientes de vários órgãos, inclusive da ABIN, dizendo que haveria invasão. Eu pergunto, por que André Augusto Passos Rodrigues não pediu a prisão de Flávio Dino, ministro da Justiça também? Sabe por quê, presidente? É só ir na imprensa para saber que o delegado que comanda a Polícia Federal é exatamente André Augusto Passos Rodrigues, indicado por Lula e por Flávio Dino. Ele é o indicado do Flávio Dino, pedindo para prender Anderson Torres e o coronel, comandante da Brigada Militar. Se isso não é perseguição política, então o que é? Pede a prisão. Menos de 38 minutos depois, ainda no dia 8... Menos de 38 minutos, deputado Biaqui, saindo no dia 8, Alexandre de Moraes manda prender. Perseguição política, abuso de poder. Não dá para aceitar isso no nosso país. Não importa quem está indo para a cadeia, devido processo legal. Alexandre de Moraes, delegado da Polícia Federal, André Passos Rodrigues, vocês estão abusando da lei. Eu, como parlamentar, denuncio esse absurdo que nós estamos vendo no nosso país. Atentado que está acontecendo mais grave é aquele dos togados ou funcionários públicos que agem contra a Constituição, contra a lei, contra o direito, contra a democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.